Bom, companheiros, nós temos 3 temas hoje, que nós vamos ver rapidamente, que são os temas da semana, né? Primeiramente, o problema de Cuba. Essa semana saiu a notícia de que os Estados Unidos tomaram a iniciativa de reatar relações com Cuba, houve uma reunião, o Papa teria intermediado, toda uma história. Isso imediatamente, como tem acontecido no último período com todos os temas políticos, já gerou uma enorme confusão, né? A direita, né? A revista Veja dessa semana mostra isso muito claramente, quer mostrar que foi mais uma grande vitória do capitalismo, do neoliberalismo, etc. e tal. O que com certeza deprimiu uma boa parte da esquerda pequeno-burguesa. E um outro setor da esquerda pequeno-burguesa vai ao extremo de apresentar a coisa como uma grande vitória do socialismo, exatamente o oposto, né? Na realidade não é nada disso, né, o que aconteceu. Os Estados Unidos mantêm aí há mais de 5 décadas um bloqueio comercial contra Cuba, né, e esse bloqueio ele veio, evidentemente, se enfraquecendo, perdendo lastro com o passar do tempo, principalmente depois da crise da União Soviética, quando a economia cubana foi obrigada a se reestruturar completamente em função do corte da ajuda soviética a Cuba, da ajuda dos russos, da burocracia russa a Cuba. Isso daí deu lugar, isso já são mais do que, já lá vão mais do que 20 anos, quase 30 anos, isso daí deu lugar a um intercâmbio comercial com outros países que não fossem os Estados Unidos, né? Rompeu-se aí a frente imperialista, com os setores do imperialismo europeu fazendo negócios com Cuba. E no último período, essa tendência, que já era uma tendência marcante há muito tempo, ela se acentuou com a participação dos países latino-americanos que foram onde chegou ao governo os governos nacionalistas, né? Argentina, Brasil, Venezuela, etc. e tal, que intensificaram ainda mais o intercâmbio comercial com Cuba. Bom, logicamente que já não é de hoje, né? Os empresários norte-americanos veem que o bloqueio não vai levar à derrubada do regime cubano. Eles tinham a expectativa de que o regime cubano caísse logo depois da queda da União Soviética. Eles achavam que era líquido e certo, né? Tiraram inclusive vários livros fazendo análise do que ia acontecer em Cuba com a queda do governo cubano, né? Um livro inclusive tinha um título muito significativo na época, que chamava A Hora Final de Castro. Esse é um livro de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Um prognóstico totalmente equivocado. Então, quer dizer, o regime cubano não caiu, não vai cair, continua aí na mesma situação, se reestruturou, tem uma existência precária, mas se reestruturou, e os norte-americanos viram que, na realidade, o que estava acontecendo é que o bloqueio não só era ineficaz, não servia para muita coisa, como que eles estavam perdendo terreno nas relações comerciais com Cuba, que muita gente estava explorando. A impressão que nós temos aqui é que a gota d'água para que o processo fosse efetivamente acelerado foi a intensificação das relações entre os cubanos e os países latino-americanos, e através deles o BRIC, né? Porque o Brasil, a Venezuela estão estreitando laços comerciais com a China e com a Rússia. O Brasil, os empresários brasileiros, né? Odebrecht, por exemplo, estabeleceram uma posição importante em Cuba, conseguiram um contrato para construir o Porto de Mariel, que é o maior empreendimento comercial cubano do último período. O Porto ele tem digamos assim,
uma construção adjacente onde vai se formar uma zona franca cubana. As empresas brasileiras também está sendo construída pela Odebrecht, e as empresas brasileiras estão ingressando nessa zona franca, etc. e tal. Logicamente que através delas empresas chinesas, russas e provavelmente até empresas europeias. Bom, para os Estados Unidos esse aí é um problema importante. Primeiro que são 11 milhões de pessoas, na crise capitalista é um mercado apreciável. Mas acima de tudo, nós temos que considerar que Cuba sempre foi, e sempre foi uma posição estratégica na política militar norte-americana, né? Se a gente olhar no mapa, isso é muito importante, as análises normalmente deixam esse problema de lado, nós vamos ver que Cuba fica bem na entrada do Golfo do México, uma das posições militares mais estratégicas para os Estados Unidos. Antigamente, Cuba era a posição estratégica fundamental do Império Colonial Espanhol para a retirada de minérios dos países da América, né? Tanto México quanto Peru, Venezuela, etc. e tal. Todos os galeões espanhóis passavam por ali, era uma base de reabastecimento, né? E era ali que se organizava a defesa espanhola contra os piratas ingleses, franceses, concorrentes, etc. e tal. Bom, à medida que o Império Espanhol decaiu, os norte-americanos procuraram dar sustentação às posições dos espanhóis em Cuba, porque durante um longo período, até que os Estados Unidos se transformou numa potência capaz de concorrer com o imperialismo britânico e francês, eles tinham medo que o imperialismo franco-britânico tomasse conta da ilha, e isso daí seria uma ameaça militar muito grave para os Estados Unidos. Quer dizer, sempre foi uma posição muito estratégica. Com o colapso da União Soviética, ao contrário do que se poderia pensar, né, porque muita gente poderia pensar o seguinte, que Cuba era uma posição estratégica soviética diante dos Estados Unidos, mas na verdade não. A crise dos mísseis cubanos tinha demonstrado que a situação ali estava segura, né? E estava garantida pela própria União Soviética. Com a crise da União Soviética, a situação na ilha ela se desmantelou, o status quo se desmantelou, né? E a situação está novamente aberta. Se países como a Rússia, China, Brasil, Irã, países europeus conseguirem um predomínio econômico na ilha, isso logicamente, além do prejuízo econômico, né, em todo o Caribe, na América Central, que é logo ali do lado, né, na parte norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela, Guiana, etc. e tal, além de todo esse prejuízo econômico, porque a ilha está no centro de toda uma zona muito vasta, você tem também a ameaça estratégica, porque quem é dominado economicamente acaba sendo dominado também politicamente. E os norte-americanos não podem se dar o luxo de ter um concorrente logo ali na porta da frente. É como se tivesse uma pessoa com uma metralhadora armada do outro lado da rua apontando para a janela da sua casa. Isso daí é impensável. Isso aí deve ter acelerado as negociações que já estavam acontecendo, né? Muito provavelmente o Porto de Mariel, que vai dar um impulso aí à atividade comercial cubana, acelerou esse problema. Então, o que nós temos aqui não é nem a vitória da revolução, nem a vitória do capitalismo, nem nada. É uma medida defensiva do imperialismo norte-americano para recuperar terreno numa região onde eles visivelmente estão perdendo terreno, né? O que nós devemos dizer, ao contrário de toda a análise ideológica, digamos assim, do problema, é que esse acontecimento coloca em evidência, mais uma vez, o debilitamento do imperialismo norte-americano. Quer dizer, a situação dos norte-americanos em Cuba, ela está pior do que estava quando aconteceu a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, né, pela possibilidade
de expansão da Revolução por toda a América Latina, foi uma ameaça muito grande. Agora o imperialismo é obrigado a levantar o bloqueio e ver se consegue, pela via diplomática, comercial, se restabelecer aí em Cuba, tendo perdido já uma boa parte do terreno. Essa é a nossa definição da situação, né? O segundo ponto que nós queremos tratar é o problema, justamente, que foi também objeto de muita discussão essa semana, do deputado federal de direita, né? Fascista, a gente pode dizer, é o Jair Bolsonaro, que fez uma declaração ofensiva a uma deputada do PT, ex-ministra do PT, etc. e tal. Bom, formou-se rapidamente uma frente de toda a esquerda, né? A gente não pode esquecer, encabeçada pelo PT, para pedir a cassação do deputado. Logicamente, nós já nos expressamos aqui inúmeras vezes que nós somos contra essa tendência da esquerda a resolver os problemas políticos através da repressão estatal. Aqui nós precisamos analisar também a coisa um pouco mais decididamente, porque é um problema político sério, porque se trata da cassação de um deputado. Num regime representativo, cassação de deputado é uma coisa extremamente grave. A rigor, né, não se dá aos outros poderes o direito de cassar deputados. Isso é uma prerrogativa que caracteriza justamente os regimes ditatoriais e autoritários. O Congresso é a única representação verdadeiramente popular do regime, né? Nós já dissemos isso aqui, vamos repetir, que se nós estamos falando de regime parlamentar, representativo, democrático, seja lá o que for, o que expressa esse regime é o parlamento. Para a burguesia, antigamente, era o parlamento que expressava o regime. A burguesia, classe por natureza conservadora, sempre defendeu um regime monárquico constitucional. Quer dizer, um compromisso, né, com a monarquia. Porém, os setores mais coerentes da burguesia sempre apontaram que o predomínio teria que ser do parlamento e que o executivo e o judiciário, que é um poder mais conservador possível, não poderiam se sobrepor ao parlamento, que é eleito pelo povo. Aqui nós vemos uma curiosidade, que é a esquerda defendendo que os deputados sejam cassados, né? Isso vai terminar, logicamente, na justiça, etc. e tal, e vai reforçar o poder do judiciário sobre o Congresso Nacional. Isso a pretexto de combater a direita. Não vai ajudar a combater a direita, porque, em primeiro lugar, porque o Congresso Nacional está cheio de direita, né? Não vai dar para caçar todo mundo, é uma utopia isso daí. E, em segundo lugar, porque isso não vai ter maiores consequências, a não ser enfraquecer as garantias dos deputados dentro do Congresso Nacional, que vão se tornar mais dependentes, né, dos outros poderes da República. Bom, por que a esquerda faz isso daí? Eu acho que a grande pergunta é essa, né? A esquerda faz isso daí porque a esquerda pequeno-burguesa, PT, PSOL, PSTU e vários outros grupinhos menores, eles têm uma ilusão gigantesca na democracia em geral, né, que fez com que eles transportassem essa ilusão para uma concepção religiosa do regime democrático. O Brasil não tem democracia. Caçar deputados também não é uma coisa democrática. Principalmente não é democrático caçar um deputado porque ele falou alguma coisa que a gente não quer ouvir. Nós, logicamente, não queremos ouvir o que o Bolsonaro falou. Mas caçar o deputado por falar, porque o deputado, acima de tudo, ele é o quê? Um porta-voz da população. Ele está falando aquilo que uma parcela da população quer ouvir. Então nós vamos caçar o deputado no exercício da sua atividade fundamental. Por que a esquerda acha que é legítimo caçar o deputado, que é uma coisa antidemocrática? Porque a esquerda chegou num tal ponto de ilusão com a democracia que eles acham que a democracia é uma espécie de poder divino, está acima
de todas as classes sociais, da luta de classes, e está acima também da própria democracia, digamos assim, laica, profana, terrestre, né? Material. Então, a democracia virou um recurso da defesa do bem contra o mal. É uma concepção religiosa da democracia. É uma concepção religiosa da democracia que surge do excesso de ilusões contra a própria democracia. Essa esquerda, ela tem dito também que tem que proibir as pessoas de falar mal de determinados segmentos, de falar de determinadas coisas de determinados segmentos, mulheres, negros, homossexuais, etc. e tal. Quer dizer, propõe uma censura democrática. Quer dizer, nesse marco, se a democracia está acima da liberdade de expressão, se a democracia está acima das garantias que o Congresso Nacional pode oferecer, então a democracia está acima da própria democracia. Virou uma coisa religiosa. Já é quase um regime onde você está disposto a fazer qualquer coisa para punir aquilo que você considera errado. Nós vimos isso daí, vou falar um pouco disso aqui no terceiro ponto, também na questão da corrupção, né? Uma boa parte da esquerda acha que para punir a corrupção, né, vale qualquer coisa também. Quer dizer, o regime ele seria tão divino, tão certo, tão cheio de razão, que ele se colocaria como árbitro moral da sociedade. Já não é que ele é um regime que cumpre determinadas formalidades democráticas. Ele é árbitro do bem e do mal. É isso que a esquerda está dizendo. Logicamente que isso é uma fantasia total. O regime é o regime do grande capital, dominado pelo grande capital, seja lá quem esteja no governo, né? Porque há pessoas que nos criticam porque a gente fala que o PT é um partido de esquerda. Mas essas mesmas pessoas acreditam que o regime brasileiro, que é profundamente antidemocrático, que é dominado em parte pelo imperialismo, em parte pelo grande capital nacional, com a exclusão de toda a população, a esse sim é democrático. Né? É falso, o Estado é o Estado dos opressores, é o Estado dominado pelos grandes capitalistas, e qualquer reforço da autoridade do Estado, mais cedo ou mais tarde, em última instância, sempre vai cair sobre a classe trabalhadora. Bom, a mesma coisa a gente vê na terceira questão, que é o problema da Petrobras, né? Aqui também formou-se uma espécie de frente popular pela moralidade. Quem deu o tom da frente popular foi o próprio PT. A presidenta da República disse que o escândalo de corrupção na Petrobras tem que ser investigado, custe o que custar, doa a quem doer. Né? Que corruptos e corruptores têm que ser colocados na cadeia. E no que ela foi seguida pelos seus grandes, entre aspas, adversários, fecha aspas, do PSOL, do PSTU e de toda a esquerda pequenininha que tem por aí. Que também acham que tem que investigar, doa quem doer, custe o que custar, que corruptos e corruptores têm que ser colocados na cadeia. Quer dizer, é uma frente popular em defesa da moralidade pública. Bom, vamos deixar de lado, né, por um minuto aqui nessa exposição, que escândalos de corrupção são sempre manipulação política dentro de regimes burgueses democráticos ou de aparência democrática. É sempre o escândalo de corrupção significa sempre que uma ala da burguesia está usando munição pesada contra a ala da burguesia, porque as contradições internas da burguesia se agravaram. Nunca o escândalo de corrupção é uma coisa que venha do povo, ou coisa do que o valha. Na América Latina, nós temos a tradição de que isso daí é uma coisa da direita. É a direita que é o guardião da moralidade pública, até que eles cheguem no governo. Quando eles chegam no governo, ninguém consegue roubar mais do que eles, né? Veja-se a ditadura, governo FHC, etc. e tal. Vamos deixar isso aqui de lado.
problema que se coloca na investigação da Petrobras é o seguinte: quem é que está investigando? Porque vocês vejam só, a esquerda toda se uniu fraternalmente, do PT até os grupos mais radicais da esquerda, dizendo que tem que investigar a população, a corrupção, que é a voz do povo dizendo isso. Bom, eles, logicamente, ninguém chegou e falou assim, quem tem que investigar é a Corte dos Direitos Humanos de Haia, por exemplo. Então se supõe que eles acham que quem tem que investigar a corrupção é o Estado Nacional Brasileiro e mais, quem já está investigando, ou seja, a Polícia Federal. Todo mundo sabe que a Polícia Federal Brasileira, uma parcela dela, é controlada diretamente pelos órgãos de inteligência estrangeiros. Então, a grande pergunta que fica é o seguinte: a classe trabalhadora deve apoiar o Estado capitalista e a Polícia Federal para investigar a corrupção? Nós devemos aceitar o resultado dessa investigação? Nós devemos dizer que a investigação é legítima? Nós devemos nos colocar, né, em apoio a esse tipo de investigação? Logicamente que não. Isso é uma concepção totalmente reacionária e contra-revolucionária. Porque a única coisa que nós estaremos fazendo é dando autoridade para a Polícia Federal, que não deveria, na realidade, nem existir. Nós, por exemplo, o PCO, nós somos contra a existência de uma Polícia Federal, mesmo que a gente fosse a favor da existência de algum tipo de polícia. Porque a Polícia Federal é uma polícia totalitária. É uma polícia do Estado Central. Num país federativo não pode ter Polícia Federal. Você só poderia ter polícia estadual ou municipal. É uma coisa antidemocrática. Mas, enfim, cabe ao movimento operário apoiar a Polícia Federal nas suas investigações da Petrobras? Esse é um problema que a esquerda toda se esqueceu de analisar. É natural que o PT proponha que a Polícia Federal investigue, apesar de ser um tiro no pé do próprio PT. Porque o PT, ele se propõe a dirigir o Estado capitalista tal como ele é. Agora, o que é revelador é que o resto da esquerda tem a mesma posição do PT, não estando no governo. Esse que é mais revelador ainda. Se a pessoa tivesse essa vontade de investigação do crime de corrupção, a primeira coisa que a pessoa deveria falar é que essa investigação deveria ser retirada das mãos do Estado e da mão da Polícia Federal. Lógico. Né? Primeira de todas as coisas deveria ser feito isso daí. A nossa posição não é essa, porque isso tudo é pura demagogia. A nossa posição é mais simples. Nós achamos que a Petrobras e todas as empresas estatais que estão semi-privatizadas devem ser estatizadas, e que elas devem ser controladas pela própria classe trabalhadora. Por que essa palavra de ordem é superior à palavra de ordem de pedir a investigação na Petrobras? Primeiro, porque a investigação na Petrobras é um apoio passivo, né, de partidos que dizem representar a classe operária, portanto eles querem que a classe operária passivamente apoie um órgão de repressão do Estado que ninguém controla, nem o governo controla, quer dizer, nem Deus sabe quem controla a Polícia Federal Brasileira. Essa que é a grande realidade, porque não é o ministro da Justiça, isso todo o Brasil sabe. Se a Polícia Federal é independente, como a gente não acredita em nada independente no regime capitalista, a gente precisaria saber quem é que está controlando. A Polícia Federal independente é como o Banco Central independente. É um controle sinistro, secreto, clandestino. Né? Então, quem controla essa Polícia Federal ilegalmente independente? Porque legalmente ela está subordinada ao Ministério da Justiça. Ninguém sabe. Ao invés de pedir para a classe operária apoiar essa instituição sinistra, nós pedimos que a classe operária controle ela mesma, se mobilize, né, para lutar pela estatização, tirar os investidores de Wall Street da Petrobras, transformar a Petrobras numa empresa 100% estatal, estatizar todo o petróleo brasileiro e se mobilize para controlar a empresa. Porque isso tem a grande vantagem de colocar a classe trabalhadora em movimento, dar a ela um propósito
para uma ação independente do Estado e da burguesia, né? Impulsionar a sua organização como classe, né? Porque o controle operário é uma forma superior de organização da classe operária, e preparar a classe operária, inclusive, para o socialismo e a administração das empresas, né? Quer dizer, ao invés de ficar alimentando ilusões em organizações absolutamente contra-revolucionárias, né? Que estão a serviço de forças aí que ninguém nem sabe quais são, de ficar alimentando a ilusão de que a burguesia, ou seja, o Estado capitalista e a Polícia Federal, vai acabar com a corrupção. É preciso ter uma palavra de ordem para a independência da classe operária diante do problema.